mal está em todo lugar. É difícil termos coragem para continuar nesse mundo de promessas quebradas, onde quase não há homens de valor. Precisamos estar sempre unidos ao nosso Senhor. Sim, há poder para o idoso e cansado, há poder para o novo irmão, há esperança e poder ao alcance de todo que crê em seu amor. As promessas de Deus são verdadeiras. Prometeu nunca nos desamparar. Nele está o poder e a esperança. É preciso acreditar. Há poder para o idoso e cansado, há poder para o novo irmão, há esperança e poder ao alcance de todo que crê em seu amor. Há um Deus que nos dá salvação, e nele vem o poder para vencer. Ele vem nos buscar e não vai demorar. Vamos olhar para o alto. Vamos olhar para o alto. Vamos olhar para Cristo. Há poder para o idoso e cansado, há poder para o novo irmão, há esperança e poder ao alcance de todo que crê. Esperança e poder ao alcance de todo que crê. O que crê em seu amor. Há momentos da vida em que as pessoas falam muito sobre profecias e previsões. Virada de ano, véspera de jogos, ano 2000. E as profecias bíblicas? O quanto se fala delas no dia a dia? Vamos saber agora se as pessoas já ouviram falar de alguma profecia bíblica e se elas já se cumpriram. Não me lembro de nenhuma profecia da Bíblia, eu nunca prestei atenção. Olha, o que eu me lembro de profecia da Bíblia é o Apocalipse, né? Agora, maiores detalhes, sinceramente, eu não sei. Faz muito tempo que eu não leio a Bíblia. Não, é que eu não leio a Bíblia. Tudo que está na Bíblia se cumpre, porque o céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Profecia eu não sei que eu leio a Bíblia, escuto ler da igreja, as coisas assim, mas o que eu não sei falar, não. Já ouvi falar
que no fim dos tempos vai faltar comida e as pessoas vão ser marcadas com o número 666 para poder se alimentar. Aqui nem, por exemplo, São Mateus 24, entendeu? Versículo 39 em diante, fala assim que vinha um tempo que as pessoas da terra iam se corromper a respeito de muitas denominações, palavras ensinadas da Bíblia errada, entendeu? As estrelas do céu iam cair, as potências do céu iam ser abaladas. E fala assim, ai das grávidas. Profecia da Bíblia, não, já ouvi falar, mas não estou lembrado. Não exatamente, nenhuma profecia que eu saiba citar, não. Fora Nostradamus, que a gente ouviu falar assim, mas nenhuma específica. Muito boa noite a todos, é um prazer em recebê-los. E agora já sabem que eu não sou brasileiro. É somente dizer boa noite e já sabem, não é? Quando eu cheguei ao Brasil, alguns anos atrás, o povo falava de mim e dizia, este homem não sabe nem dar sorriso em nossa língua. Até o sorriso é estrangeiro. Como estrangeiro, às vezes eu tenho a tendência de cometer uns erros. Eu sei que todos me perdoarão, porque as línguas são bem diferentes. Quando eu cheguei no Brasil, um amigo meu estava tentando aprender a língua portuguesa. E ele disse, como se fala, excuse me? Falam com licença. Mas em inglês, excuse me também pode ser perdão. Com licença, perdão tem somente uma expressão. Ele estava aqui em São Paulo, no ônibus, e o ônibus arrancou rapidamente e ele perdeu o equilíbrio, caiu no colo de uma senhora. Ele olhou para ela e disse, com licença. Assim eu também posso errar e falar a coisa errada, mas eu sei que todos me perdoarão. Mas quero dar as boas-vindas a todos. Hoje vamos abrir a Palavra de Deus, mas antes de abrir a Palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma prece, pedindo que Deus esteja conosco. Nosso Deus, nosso Pai, quanto te agradecemos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Abençoe cada pessoa que está aqui. Ninguém chegou aqui por acaso. Queremos que cada pessoa que aqui chegou dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o pregador também não chegou por acaso. Pai, abençoe o velho pregador, para que não fale de si mesmo, mas fala das coisas que vêm de Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Como podemos dar toda a história humana resumida de uma maneira que todos pudessem compreender? É uma coisa maravilhosa. Um profeta da antiguidade escreveu o livro universal, a história universal, não em 6.000 volumes, nem 500 volumes, nem um volume, mas num capítulo da Bíblia. Em um capítulo só, que vamos ver hoje à noite, colocando o fundamento do estudo das profecias, nós vamos ver que ele conseguiu apresentar a história universal. Eu admiro muito os historiadores, mas eu admiro mais o profeta que pode abrir a cortina. Pode abrir a cortina para nos ver o futuro. E há uma grande diferença entre um profeta e um historiador. O historiador pode olhar para trás e ver as coisas que já aconteceram. Mas o profeta olha para o futuro e nos conta o que há de acontecer. E nós temos o privilégio de ver o futuro, todos nós. Às vezes, quando estou lendo o livro, eu olho o último capítulo para ver como vai terminar a história.
Com o livro podemos fazer isso, não é? Quando estudamos a história pelas Escrituras, nós podemos ver o último capítulo. E assim podemos saber o que vai acontecer. Os profetas nos apresentam o último capítulo para que possamos seguir. Os profetas nos falam o que há de acontecer no futuro. O profeta Daniel foi um profeta tão importante. Eu sei que muitas pessoas não creem, mas foi um profeta tão importante que Jesus Cristo disse que nós devemos ler esse livro. Em São Mateus 24:15, ele disse: quem lê, entenda. E nós vamos obedecer às palavras de Jesus hoje, nós vamos ler, para que possamos realmente compreender. Nós vamos ver as profecias tão importantes. O capítulo 2 de Daniel é aquele capítulo que conta a história universal somente num capítulo. O primeiro versículo começa com uma história fascinante de um rei chamado Nabucodonosor. Alguém aqui se chama Nabucodonosor? Creio que não. Eu creio que nenhuma mãe aqui vai chamar o seu filho de Nabucodonosor. Espero que não. Coitado do filho, não é? Mas houve um rei com esse nome, o rei de Babilônia. E o primeiro capítulo diz: ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve uns sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Nabucodonosor teve um pesadelo. Todos nós sabemos o que é isso. Ele teve uns sonhos e ele ficou perturbado porque ele não podia lembrar o que sonhou. E naquele tempo eles acreditavam, sem dúvida, que cada sonho tinha significado muito importante. E ele ficou preocupado. Estava dormindo durante a noite e sonhou e acordou assustado. E ele chamou os sábios do seu reino, os magos que criam na magia, que podiam falar com os espíritos, e disse: eu tive um sonho, eu não consigo me lembrar o que é. E os magos chegaram a falar com ele, mas infelizmente eles não podiam lhe dizer. Falaram para ele: conta o sonho e nós vamos dar um significado. Eles têm um jeito para fazer isso. Ele ficou muito zangado e com muito motivo, porque se eles realmente fossem o que eles queriam ser, mágicos que podiam falar com os espíritos, eles deveriam poder contar o que ele sonhou, mas não conseguiram. E ele ficou tão zangado que ele mandou o seu capitão matar todos os sábios. Mas entre os sábios havia um homem de Deus. Um homem chamado Daniel, que havia sido capturado da Israel. E os seus companheiros. E eles também seriam mortos. E eles se ajuntaram e começaram a orar. Fizeram uma prece a Deus. Todos que vêm aqui cada noite vão compreender cada vez mais o poder da oração. Eles oraram a Deus e Deus deu uma resposta maravilhosa para eles. Deus contou para Daniel o que o rei sonhou e o que significava. E Daniel se apresentou ao rei e disse: eu posso lhe contar tudo. O rei ficou muito contente quando Daniel começou a explicar. Você estava dormindo, o rei, pensando nos eventos deste mundo e do universo. E Deus lhe deu um sonho de uma imagem, uma estátua alta. É isso que serviu. E Daniel foi descrever a imagem. Descrever esta estátua, esta imagem tão grande. Escreveu em detalhes a aparência de cada parte da imagem. Dos pés, para as pernas, para o ventre, para os braços, a cabeça. Explicou tudo. Ele disse que cada parte deste corpo, desta estátua, representa alguma coisa. Ele disse: esta estátua tinha cabeça de ouro, braços de prato, e depois veio a pedra.
e bateu contra a estátua caiu. E a pedra encheu a terra. E então o rei ficou curioso. O que significa tudo isso? Ele disse, olha, Daniel disse, a cabeça da imagem que tu vistes era feita de ouro. E quer saber o que significava? E o rei ficou curioso. E Daniel disse para ele, tu és a cabeça de ouro. Daniel 2:38. A cabeça de ouro representava o reino de Babilônia. O reino de Babilônia, que foi um reino de ouro. Até hoje, as pessoas que estudam Babilônia reconhecem Babilônia, que foi um reino de ouro, que dominou o mundo do ano 605 a 539 a.C. Agora vou explicar uma coisa para as pessoas que não estão acostumadas com a história antiga. Antes de Cristo, os anos vão descendo, por isso começa com um número mais alto e vai baixando. 605 anos antes de Cristo até 539, o rei de ouro, Babilônia, sob o grande rei Nabucodonosor, dominou o mundo inteiro. Foi um reino muito poderoso. Nós podemos hoje ver as ruínas. Estudando as ruínas de Babilônia, podemos ver que foi um reino poderoso, maravilhoso. Temos muitas profecias, mais de 100 profecias na Bíblia que falam de Babilônia. Temos um em Isaías que é maravilhoso. Vamos ler, disse em Isaías, e Babilônia, a glória dos reinos, esplendor e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda. Essa é a profecia. Disse, nem tão pouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. Os sátiros pularão ali. Isaías 13, 19 a 21. Aqui temos vários aspectos de uma profecia fantástica. Primeiramente, a profecia foi feita quando Babilônia estava dominando o mundo com todo o poder e não havia nenhum prospecto de Babilônia ser destruído. Disse a profecia que Babilônia ia cair, mas mais do que isso. Disse que Babilônia não ia somente cair, mas Babilônia nunca mais se levantará. Às vezes uma cidade pode ser destruída e ser reconstruída, mas isso não vai acontecer. Mas além disso, disse que não somente não será reconstruído, mas o árabe não vai armar a sua tenda nessa cidade nunca mais. E que a cidade será um lugar abandonado com animais horríveis. Se pudéssemos ir lá hoje à noite, veríamos uma descrição perfeita do que a profecia havia falado. A profecia acertou 100%. Eu tenho viajado muito por essas terras. Eu gosto de ver o cumprimento da Bíblia. Eu gosto de ver os árabes com as suas tendas, mas pergunto uma coisa. Como o profeta, 600 anos antes de Cristo, podia saber que em nosso dia os árabes estariam neste lugar? Isso é uma coisa curiosa. Isaías disse que os árabes estariam morando lá naquele tempo. Mas queremos perguntar mais duas perguntas. Em primeiro lugar, como ele sabia que os árabes estariam neste lugar? Mas em segundo lugar, como ele saberia que eles estariam vivendo em tendas, para armar tendas? E como se sabia que seriam nômades vivendo em tendas? A Bíblia nunca falha nas profecias.
As profecias bíblicas não são 90%, certo? Nem 99%, nem 99,9%, nem 99,9999999. São 100%. Olhamos hoje para o Oriente Médio e vemos muitas coisas interessantes da história. Vamos olhar mais alguns fatos sobre a queda de Babilônia. A Bíblia fala muito nisso e nós vamos ver. Nós vamos estar estudando, numa noite dessas, começar estudando o livro de Apocalipse. Eu vou dar um segredo aqui que muitos cristãos não sabem. Todos aqui vão sair aqui sabendo uma coisa que, quem sabe, 90% dos estudantes bíblicos não sabem. Não é da minha sabedoria. Isso vem de Deus. Porque nós vamos estar lendo a Bíblia muito e eu não vou dar a minha opinião, porque minha opinião não vale mais do que sua opinião. Nós vamos deixar a Bíblia falar. Aqui é o segredo que vocês vão aprender hoje que vai lhe ajudar muito no estudo. Quem não conhece o livro de Daniel não tem base para estudar o livro de Apocalipse. O que vocês vão aprender hoje à noite vai abrir uma porta para conhecer o livro de Apocalipse e o que vai acontecer. E a queda de Babilônia no livro de Daniel está no livro de Apocalipse, que também fala da queda de Babilônia, somente a Babilônia espiritual que nós vamos ver. A queda de Babilônia. Aqui tem uma história interessante. O profeta Jeremias falou alguma coisa. Ele falou alguma coisa interessante sobre um rio, o rio Gindis. Porque o conquistador de Babilônia, um persa chamado Ciro, estava indo para atacar Babilônia. Ele parou ao lado do rio Gindis. E ali ele estava acampado e tinha um cavalo de estimação, um cavalo branco. E o cavalo entrou no rio e as correntes do rio pegaram o cavalo e o cavalo se afogou. E ele estava tão zangado, o povo daquele tempo dava personalidade para o rio. Eu disse, eu vou me vingar deste rio. Disse, eu vou desviar as águas deste rio e quando eu terminar com este rio, eu vou tirar tanta água do rio que as águas vão ficar tão baixas, tão rasas, que uma senhora poderá passar a pé, passar de um lado para o outro sem molhar os joelhos. O que ele fez? Ele colocou a metade do seu exército num lado do rio e outra metade no outro lado e começou a cavar valetas, tirando água. 360 valetas. 180 num lado, 180 no outro lado, desviando a água. E a água baixou tanto que uma senhora podia passar sem molhar os joelhos. Agora notamos o que Jeremias havia falado muito antes deste acontecimento. Lemos no livro de Jeremias essas palavras. Disse, não desfaleça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, pois virá num ano um rumor e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Jeremias 51, 46. Ele disse que o povo de Babilônia ia ouvir um rumor que Ciro está chegando. Mas depois vai demorar um ano antes de ele chegar. E aconteceu. Ciro estava chegando, mas parou para esvaziar as águas do rio Gindis. E por isso demorou um ano. Depois veio outro rumor e ele chegou. Foi como todas as profecias da Bíblia. Foi um cumprimento perfeito. Ciro é um homem muito interessante. Mas nós temos uma lição que podemos aprender dele. Ciro foi um homem que a Bíblia fala do nome dele muito antes de nascer.
A Bíblia diz, Deus conheceu você antes de nascer. E Ele conheceu Ciro muito antes de nascer. Ele foi chamado pelo nome no livro de Isaías, 113 anos antes de nascer. E Deus não somente o chamou pelo nome, mas Deus disse exatamente o que ele faria. Deus profetizou como ele conquistaria a cidade de Babilônia, e isso foi feito muito antes de que ele nascer. 113 anos antes de nascer foi nomeado, 174 anos antes de conquistar Babilônia. A Bíblia fala que ele ia conquistar Babilônia e fala exatamente como seria, como ele faria. Babilônia era uma cidade muito grande, muito forte. Nós queremos olhar as palavras de Isaías, escritos 113 anos antes de nascer. A Bíblia diz assim, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Temos outros detalhes na Bíblia, mas que portas estão falando aqui? De que portas a Bíblia está falando? Olhamos a cidade de Babilônia. Era uma cidade maravilhosa, cercado por muros grandes e altos. Agora, hoje em dia, o muro não quer dizer nada, mas naquele tempo o muro era tudo. Hoje, uma cidade com muro não pode ser protegida porque os aviões vão por cima, não é? Ou dinamite pode destruir os muros, mas naquele tempo não era assim. Em cima dos muros havia um homem forte com arco e flecha e com pedras e até com chumbo derretido para derramar sobre qualquer soldado que chegasse perto. E eles pensavam que ninguém teria a possibilidade de conquistar Babilônia. Mas Ciro chegou e ele havia aprendido alguma coisa no rio Gindis. O que ele aprendeu? Ele aprendeu como tirar águas do rio. E quando ele chegou a Babilônia, Babilônia tinha um rio que cruzava a cidade, que ia embaixo do muro. E ele fez o mesmo trabalho que ele fez no rio Gindis. Ele foi tirando as águas, fazendo valetas para desviar as águas. Ele secou o rio. E o povo de Babilônia não percebeu o que estava acontecendo. Mas ao lado do rio havia portas para se alguém entrasse no leito do rio, não poderia entrar na cidade. Mas a Bíblia diz que Deus abriria as portas, porque aquela noite o povo de Babilônia estava numa grande festa e deixaram as portas abertas e por isso conseguiram entrar. Foi Ciro, o homem que conquistou Babilônia. Naquela noite que ele conquistou Babilônia, o rei estava fazendo uma grande festa. O rei estava agora desafiando o Deus dos céus. Ele era um ateu. Estavam bebendo e fazendo uma festa enorme quando aconteceu alguma coisa que ele não esperava. Eles estavam olhando a grande parede, quando de repente uma mão sem braço começou a escrever na parede. O que a mão escreveu? Umas palavras estranhas. Mene, mene, tekel, parsim. E o rei ficou horrorizado. E eles chamaram Daniel. Daniel havia feito a interpretação do rei Nabucodonosor. E agora Daniel fez o seu neto Belsazar, o rei de Babilônia, saber o que significavam essas palavras. Ele explicou direitinho o que significava. O que ele disse? Ele disse, não, vamos olhar palavra por palavra, eu vou dizer o que significa. A primeira palavra era mene. Ele disse, isso significa o seguinte, isso significa, contou Deus o teu reino e deu cabo dele.
Disse Belsazar, teu reino acabou. Deus contou e acabou. A próxima palavra, tekel. Isso significa, como Daniel explicou para o rei, pesado foste na balança e achado em falta. Todos nós, às vezes, estamos colocados na balança de Deus, mas não queremos ficar em falta. Depois, a última palavra, disse parsim, quase igual à palavra Pérsia. E significava que o reino ia acabar. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E aquela noite, enquanto isto estava acontecendo, Ciro com seu exército entrou na cidade e a cidade de Babilônia caiu, bem como a Bíblia havia falado. E Daniel disse, tu és a cabeça de ouro. Mas olhando para os braços e o peito de prata, disse, depois de si levantará outro reino inferior ao teu. O reino de Ciro e de Darius era mais fraco do que Babilônia. Por isso, o ouro vale mais do que prata. Mas mesmo sendo mais fraco, pela sabedoria de Ciro, eles conseguiram vencer o Babilônia, e Babilônia caiu. E quem dominou o mundo era Pérsia, de 539 a.C. até 331 a.C. Mas não terminou. Depois, Daniel, mostrando para Nabucodonosor, disse terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O ouro era de mais valor, prata menos, bronze menos ainda. O reino de bronze, Daniel explicou para ele, representava o reino da Grécia. O reino da Grécia que seguiu com Alexandre o Grande. O reino da Grécia que dominou o mundo durante os anos 331 a 168. Muitas vezes tenho viajado para Atenas, para a Grécia, e podemos ver lá o cumprimento das profecias da Bíblia, o cumprimento perfeito, que nunca falha. Podemos ver para a Grécia, ir para a Grécia e ver as ruínas desse reino. Podemos ver os grandes prédios que fizeram lá. Muitas vezes eu subi o Monte Marte, onde o apóstolo São Paulo pregou. Tenho pregado deste lugar. E podemos ver que a Grécia foi um reino maravilhoso, formidável. E parecia que ia dominar o mundo para sempre. Mas não dominou. Porque a Bíblia disse que não ia dominar. Nós continuamos estudando a grande imagem. Depois da Grécia, agora temos mais um reino. Ele, falando para Nabucodonosor, agora falou das pernas da imagem. E ele disse, as pernas da imagem representavam mais um reino que chegaria. Haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Disse, mais um reino viria, forte como ferro, e aconteceu. Qual foi este reino de ferro? A Grécia foi dominada por Roma. E a Grécia dominou o mundo de 169 a.C. até 476 depois de Cristo. Foi durante Roma que aconteceu uma coisa. Roma também conquistou a Palestina. E lá no tempo que Roma estava reinando, nasceu um Salvador numa manjedoura. Um Salvador que seria o Salvador do mundo. Lá nos planícies perto de Belém, os anjos cantaram, anunciando o nascimento de Cristo. E Cristo Jesus nasceu num berço. Foi o maior acontecimento do mundo.
Porque Jesus Cristo se tornou o seu Salvador e meu Salvador. Isso possivelmente seria o acontecimento mais importante do tempo do reinado de Roma. Mas precisamos continuar. Depois das pernas, Daniel disse: quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. O que Daniel disse? Depois de Roma, nunca mais haveria um reino universal na Europa Ocidental. Disse: como os dedos têm 10 pés, disse: os dedos são barro e ferro misturado, e barro e ferro não se misturam. Ele disse: depois da queda de Roma, nunca mais haveria um reino universal. E o que Daniel falou aconteceu, porque você e eu estamos vivendo no tempo dos pés da imagem. Nunca mais se ligaram. Se lembra o assunto da nossa palestra de hoje? O assunto hoje é 7 palavras proféticas. Essas 7 palavras proféticas vão nos ajudar amanhã, quando estudamos Armagedon e vamos abrir o livro de Apocalipse. 7 palavras que falam. Os pés representaram as nações divididas de Europa Ocidental. Roma caiu no ano 476 e até hoje estamos neste tempo. Agora, continuando, disse: quanto ao que viste, o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento. Mas o que ele disse? Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Aqui estão nossas palavras, 7 palavras. Mas não se ligarão um ao outro. Assim como ferro e barro estão misturados, disse que não ligarão. Mas não se ligarão um ao outro. 7 palavras. Agora preste bem atenção. É uma coisa maravilhosa que vamos ver agora. Que nos prova que a Bíblia não falha. Muitas pessoas tentaram provar que essas palavras não eram certas. No ano 800, um homem chamado Carlos Magno se tornou imperador, que ele chamava o Santo Império Romano. Alguém disse que o Santo Império Romano não era santo, não era um império, nem era romano. Mas se chamava Santo Império Romano, Carlos Magnus. Depois de Carlos Magnus veio Carlos V. Ele também tentou ligar os reinos da Europa para formar um reino, mas ele não conseguiu. E depois dele veio um outro rei, o Luís XIV. Ele também tentou unir as nações da Europa Ocidental, mas não conseguiu. Depois dele veio um outro, nós conhecemos ele por Napoleão, um dos homens, os grandes guerreiros do tempo. Vamos falar um pouco mais nele daqui a pouco. Napoleão achava que ele podia conquistar toda a Europa e provar que a Bíblia não estava certa. Mas ele não conseguiu. E depois de Napoleão veio mais um. Agora está chegando mais perto do nosso tempo. Agora estou falando do tempo dos meus pais. O Kaiser Guilherme de Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele leu essas palavras e ele disse que não acreditava. E ele achava que podia conquistar toda a Europa. Mas ele não conseguiu, porque a Bíblia disse: não se ligarão um ao outro.
E depois dele, agora estamos chegando no meu tempo, um homem chamado Adolf Hitler. Ele fez o que os alemães chamam de Blitzkrieg. Era uma guerra de relâmpago. Ele quase conseguiu conquistar toda a Europa. Ele quase conseguiu desprovar as palavras bíblicas, mas não conseguiu. Ele falhou completamente, porque a Bíblia disse: não se ligarão um ao outro. Foi um tempo terrível, essa guerra com os seus aviões e bombas. As pessoas aqui mais velhas se lembram, os outros já leram do que aconteceu. Mas uma coisa impediu Hitler a conquistar o mundo. 7 palavras que dizem: não se ligarão um ao outro. Os dedos do pé da imagem representavam que hoje são os países da Europa. São os saxões, que são os ingleses, os alemães, são os alemães, os francos, que são os franceses, e aí por diante. Estes são os países que se dividiram da Roma quando os tribos barbarianos conquistaram Roma. Isso que aconteceu. E hoje sabemos que a Europa ainda está dividida. Nunca se desprovaram as palavras da profecia de Daniel. Isso, vamos ver amanhã, torna um fundamento do nosso conhecimento das profecias bíblicas. Nosso mundo hoje, podemos olhar a Europa, está dividida como no tempo que Roma caiu. Hoje nós falamos no mercado comum europeu. E eles estão fazendo tudo para ligar os países da Europa. Eles fizeram muitas coisas, porque eles disseram: nós temos população maior, temos mais dinheiro ligando todos eles, e mais fábricas e maior poder militar do que a Rússia ou os Estados Unidos. Se nós todos ligamos e formamos um país, seremos o país mais forte do mundo, mas sempre com dificuldades. Será que vão conseguir ligar tudo em harmonia perfeita? Não creio, porque a Bíblia disse: não se ligarão um ao outro. 7 palavras proféticas. Não vão permitir que isso aconteça. Napoleão era um homem muito forte. Napoleão era um guerreiro maravilhoso. Precisamos o admirar bastante. Ele era tão inteligente que ele podia olhar o mapa da Europa. E ele podia, olhando o mapa, fazer todos os seus planos. Era um homem de uma personalidade muito interessante. Um homem de uma personalidade muito forte. E também um homem de grande inteligência e grandes habilidades militares. O Napoleão sabia conquistar os líderes. Os soldados deles fariam tudo para ele. Eles estavam dispostos a morrer por ele. Incrível. Ele disse: o tempo é tudo. Ele disse: eu posso perder batalhas, mas ninguém me fará perder minutos. Sabe o quê? No seu próprio casamento, ele chegou 4 horas de atraso, mesmo depois de ter dito isso. Mas nós olhamos a vida de Napoleão. Ele queria conquistar toda a Europa, mas ele cometeu um erro muito grande. Ele marchou para a Rússia, e lá ele deixou 500 mil de soldados na Rússia, não conquistados pelos exércitos russos, mas conquistados pelo inverno frio da Rússia, porque lá faz muito frio. Alguém disse para Napoleão um dia: Deus não vai lhe permitir a conquistar a Rússia. Ele disse: Deus, quem é Deus? Deus está no lado que tem os exércitos mais fortes. Depois que ele perdeu a batalha, alguém falou com o tsar da Rússia e disse: o senhor deve ter generais muito fortes que conquistaram a Napoleão. Sim, eu tenho 2 generais fortes. Um se chama General Janeiro
E outro se chama General Fevereiro, porque são os meses mais frios da Rússia. E Napoleão perdeu a batalha e foi preso. E todo mundo achou que seria o fim de Napoleão, mas não foi o fim. Todo mundo achou que ele estava acabado, mas não estava acabado. Aconteceu que ele escapou da prisão. Ele conseguiu escapar. E quando ele começou a marchar em direção a Paris, os jornais do Paris anunciaram: a besta escapou. E eles mandaram um pequeno exército para conquistar Napoleão. Mas quando o exército se encontrou com Napoleão, Napoleão, com as suas palavras, conquistou o exército. Ele disse: homens de guerra, não se lembram quando batalhavam comigo? Não se lembram nossas vitórias tão grandes? E em vez de capturar Napoleão, ele cativou este exército. E agora estava marchando em direção a Paris, com o seu exército pequeno, muito fraco. E o povo de Paris deu risada: com 100 homens, o que ele vai fazer? E os jornais de Paris anunciaram: o louco vem vindo. E mandaram agora um exército grande para conquistar Napoleão. Um exército enorme. Mas quando se encontraram, Napoleão abriu o casaco, disse: pode atirar. Não se lembra do vosso general? E todos os soldados ficaram ao lado dele. E em vez de este exército grande conquistar Napoleão, ele conquistou este exército também. E foi marchando para Paris, agora com um exército enorme. E os jornais de Paris anunciaram: nosso amado imperador vem chegando. Por que eles mudaram tanto? Primeira vez falaram o louco, a besta. Porque agora eles sabiam que ele estava com poder. Eles sabiam do grande perigo. Napoleão quase conseguiu, como Hitler e Alexandre o Grande, o Kaiser Carlos Magnus, quase conseguiu conquistar o mundo, mas não conseguiu. Foi na Batalha de Waterloo que ele quase conseguiu. Na Batalha de Waterloo foi uma batalha decisiva. E lá, no dia da Batalha de Waterloo, o povo de Londres estava ouvindo notícias da guerra. Se Napoleão ganhasse essa guerra, ele poderia conquistar a Europa, incluindo a Inglaterra. Então, o povo de Londres, numa sexta-feira à tarde, estava olhando o alto de um muro. E lá haviam os homens bandeiras que davam os sinais. E eles olharam. E com bandeiras eles davam as letras do alfabeto para transmitir o que eles receberam de outro muro. De um muro para outro, a sinal passava. E o povo de Inglaterra olhando ansiosamente. O que ele está fazendo com as bandeiras? Tem a letra B, A, T, A, L, H, A, batalha. Ele, ainda com as bandeiras, continuou. P, E, R, D, I, D, A. Perdida, batalha perdida. E justamente quando eles chegaram a ler as palavras batalha perdida, caiu uma neblina e fechou para eles não poderem ver mais o muro. A neblina continuou até escurecer e aquela noite o povo de Inglaterra estava muito triste e medroso. Eles se prepararam, pensaram que possivelmente no dia seguinte os exércitos de Napoleão iam entrar na cidade. Mas na manhã seguinte, a neblina levantou. E quando a neblina se levantou, eles olharam e lá estava o homem das bandeiras outra vez. E começou a soletrar as mesmas palavras da noite anterior. Batalha perdida. Mas não estava completa a mensagem. Havia mais. Batalha perdida sim, mas tinha mais palavras. Era batalha perdida por Napoleão em Waterloo.
Quando Cristo morreu na cruz de Calvário, parecia que estava tudo perdido. Tudo perdido. Mas a mensagem não estava completa. O inimigo parecia que havia vencido, mas havia outra mensagem. Parece que a batalha estava perdida, mas a batalha estava perdida por Satanás no Calvário. O Daniel 2 nos mostra que vem mais um acontecimento. Vem mais um acontecimento muito importante, porque a parte mais importante da imagem, a parte mais importante da imagem não é a cabeça, nem as outras partes da mensagem. Vem uma parte muito mais importante. Daniel disse, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Amigos, você e eu estamos vivendo nos pés da imagem. Mas o que está falando aqui há de acontecer em breve. Nós vamos, nas próximas noites, mostrar provas que isso vai acontecer. Aqui estamos nós, no tempo dos pés, dos reinos da Europa Ocidental, ainda divididas. Mas logo em seguida, alguma coisa vai acontecer. Logo em seguida, a pedra vai chegar. A pedra que a Bíblia disse é o reino de Cristo. E esta pedra vai acabar com as nações como nós conhecemos. A pedra vai bater na imagem. E a imagem vai cair. As nossas grandes cidades, Nova York, Londres, Toronto, tudo vai se desfazer. A pedra vai cair sobre este mundo e esta pedra representa a volta de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo voltará para acabar com as coisas tristes deste mundo. Ele vem nos dar um reino novo, onde não haverá mais morte, onde ninguém vai ficar doente, onde não teremos mais cemitérios, onde não teremos mais tristeza, hospitais não existirão mais, onde nós poderemos viver para sempre. A Bíblia está cheia de provas, nós vamos dar as provas nas próximas noites. Daniel disse, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Deus está pronto para fazer um reino que vai durar para sempre. E nós vamos estudar isso nas próximas noites. E será fascinante ver as promessas de Deus. Jesus vem outra vez. Jesus virá com os seus anjos, com poder e glória. Ele vem nos dar um reino novo. E nós precisamos nos preparar para a sua vinda. Ele vem com os anjos do céu. E nós precisamos nos preparar. Naquele dia, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Alguém aqui perdeu um ente querido? Deus vai ressuscitar essa pessoa. Um casal perdeu uma criança? Deus vai ressuscitar essa criança e colocar nos seus braços mais uma vez. Vai ser uma coisa maravilhosa quando Deus trazer o seu reino. Quando Jesus virá como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores para nos dar um novo reino. Será um tempo que todos nós esperamos ansiosamente. Estamos esperando a vinda de Cristo e sabemos que não há de demorar muito. E algumas pessoas estarão prontos e olharão para o céu com muita alegria, esperando a vinda de Cristo. Porque será o dia mais feliz que podia acontecer. E nós vamos estar esperando com ansiedade, porque Ele vem nos buscar e levar para o seu reino eterno, seu reino que será perfeito. Infelizmente, terão pessoas que não estarão felizes, que vão fugir para as montanhas e para as rochas com muito medo. E nós precisamos escolher onde estaremos, entre as pessoas felizes ou entre as pessoas tristes. Nessas noites, nós vamos deixar a Bíblia abrir o futuro que precisamos saber para nosso próprio bem. O reino final,
A rocha representa Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o centro de tudo que nós vamos falar aqui. Todos os reinos do mundo serão destruídos e nós faremos parte do reino de Jesus Cristo e estaremos com Ele para sempre. Ele é a rocha e Ele está aqui hoje à noite. Ele está falando cada coração. Ele ama cada pessoa aqui. Ele quer entrar no teu coração. A Bíblia diz que Ele está à porta batendo. Ele está batendo a porta de cada coração. Ele está falando com pessoas aqui, homens, mulheres, jovens. Diz que posso entrar no teu coração e te dar uma vida perfeita. Posso entrar em teu coração e perdoar todos os teus pecados. Posso te dar uma vida nova. Ele está batendo o coração de cada um. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, Tu estás à porta de cada coração aqui. Aqui no silêncio deste salão, Tu estás falando para muitas pessoas. Sentimos a Tua presença. Tu sabes o pensamento de cada pessoa aqui. As alegrias, as tristezas, as preocupações, os pesares. Tu sabes tudo. E agora, Tu estás falando e alguém está sentindo alguma coisa mexer em seu coração. Eu peço a todos agora mandar uma prece a Jesus dizendo: Jesus, nós queremos fazer parte do reino eterno. Os reinos deste mundo acabaram e acabarão. Mas nós aguardamos a rocha eterna. Nós aguardamos o reino eterno e celestial. Ajuda para que possamos estar prontos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você.